Beleza, galera? Vamos fazer a tarefinha aí do seu módulo de número 13, ok? Aceleração vetorial. Bom, existem muitos exercícios repetidos. Existem muitos exercícios que estão no módulo futuro. Então eu escolhi os principais para você. Vamos lá? O primeiro que eu selecionei, 245. Nesse exercício, o vetor aceleração e o vetor velocidade, de acordo com a figura, eram perpendiculares. Quando o vetor aceleração e o vetor velocidade são perpendiculares, esta aceleração é chamada de centrípeta. Seu módulo, acho que vi dois ratinhos. Sua direção perpendicular à velocidade, seu sentido aponta para o centro. A aceleração centrípeta também pode ser chamada de aceleração normal. Normal quer dizer perpendicular. O módulo da velocidade era 10, o raio era 2. Isso dá uma aceleração de 50, que está na alternativa E. A próxima questão, uma questão muito parecida com essa. Ele dava o raio, só que o raio estava em quilômetros. O K significa 10 a terceira, então dá 5.000 metros. A velocidade do móvel era 540, eu dividi por 3,6. Ok? Isso dá 150. Aí o cidadão perguntava o valor da aceleração centrípeta. Acho que vi dois ratinhos. 150 ao quadrado dividido por 5.000 dá 4,5, que é a alternativa D de dado. A próxima questão é bem parecida com essa. Ele falava que tinha um móvel que realizava uma curva com velocidade de módulo 180 km por hora. Divide por 3,6 dá 50. Tá bom? Sabendo que o raio era 50 metros, ele quer saber quantas vezes essa aceleração centrípeta é a aceleração da gravidade. Vamos lá? 50 ao quadrado é 50 vezes 50. Divide pelo 50 do raio, corta um 50 do quadrado com 50 aqui de baixo. Acaba dando 50 metros por segundo ao quadrado, que aliás é 5 vezes 10. E 10 todo mundo sabe que é a gravidade. Portanto, esta aceleração tem módulo 5 vezes o valor da gravidade. O famoso 5G, né? Ou então 10G, 50G. Existem livros, existem estudos aí que trazem a aceleração em função da gravidade. Muito comum. Tá bom? A questão 249 é uma questão bem bonitinha, uma questão em que o cidadão ele fornecia para você esta figurinha aqui, ó. Tá bom? Tá vendo esta aceleração aqui? Ela tem direção perpendicular ao vetor velocidade. Ela é responsável pela realização de curvas, ok? Ela é perpendicular à velocidade, ela aponta para o centro, ela também é conhecida como aceleração centrípeta. Então, estamos diante de um movimento circular. Além da gente fazer curva, sabe essa aceleração aqui, ó? Ela tem a mesma direção da velocidade. Ela é chamada aceleração tangencial. Enquanto a velocidade vai para cima, é como se ela puxasse contra. Então, ela tem a função de brecar essa velocidade aqui, ó. Então, como a aceleração tangencial e o vetor velocidade têm sentidos opostos, eu estou diante de um movimento retardado. Ok? Tem curva? Tem. É circular. A aceleração tangencial está contra? Está brecando? Tá. Então, além de ser circular, é retardado. Por isso que a melhor alternativa é a alternativa B de bola. Lembra, a aceleração centrípeta está relacionada com curva. A aceleração tangencial está relacionada com o módulo da velocidade. A aceleração centrípeta é como se fosse o volante. A tangencial, neste caso, é como se fosse o freio. Beleza? Valeu. Agora, vamos para a questão 252. Na questão 252,
O móvel está realizando um MCU. M significa movimento. O C é circular. Opa! Se o movimento é circular, tem aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, ela é responsável pela realização de curvas. Ela é perpendicular ao vetor velocidade, ela aponta para o centro. Tá bom? Além disso, esse U é de uniforme. Em um movimento uniforme, o módulo da velocidade se mantém constante. Quando o módulo da velocidade se mantém constante, não existe a aceleração tangencial, que é aquela relacionada com o breque ou com o freio. Ok? Logo, a velocidade é constante em módulo, mas ela varia em direção e em sentido. Isso só acontece no movimento circular e uniforme. Nesse movimento, a única aceleração que existe é a centrípeta. Direção dela, perpendicular à velocidade. Sentido, aponta para o centro. Módulo, acho que vi dois ratinhos. O módulo dela é constante. Ela varia em direção e em sentido. Beleza? Por isso que a melhor alternativa aí é a alternativa C de casa. Ok? Bom, a próxima questão, vixi, questão top, hein? O cidadão dava essa figura aqui, ó. Ele dizia que a aceleração vetorial formava com o vetor velocidade um ângulo de 60. Ele quer saber a aceleração escalar, cujo módulo é igual ao da aceleração tangencial. E ele quer saber também o raio. Para achar o raio tem que achar a centrípeta. Primeira coisa que o aluno tinha que fazer é desenhar duas direções auxiliares, tá? Uma direção normal à velocidade, ser normal é ser perpendicular, e uma direção tangente à velocidade, tá certo? Aí você faz assim, divide essa aceleração em duas. Se você jogar ela na direção da velocidade, você encontra a componente tangente da aceleração. Você viu que velocidade e aceleração tangencial têm sentidos iguais? Então é como se esse carinha aqui, ó, puxasse a favor da velocidade. Então eu estou diante de um movimento acelerado. O módulo da velocidade cresce. Além disso, existe uma componente da aceleração resultante perpendicular à velocidade. Você pode chamar de aceleração centrípeta ou aceleração normal. Esta surge nas curvas. Apesar de ele não ter dito, o centro dessa curva deve estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, se a gente fizesse a trajetória, a curva ia ser assim para baixo, porque o centro dela está para baixo. Beleza? Vamos lá? Ó. Olha para essa figurinha que está aqui. Você viu que tem um triangulinho aqui? Você viu? Ó, vou fazer destacado aqui com um pontilhado, ó. Você está vendo esse triangulinho aqui? Tá vendo ele? Que bonito? Então lá vai, hein? Partiu. Ó, o que seria cosseno de 60? Seria o cateto adjacente ao 60, que é a aceleração tangencial, dividido pela hipotenusa, que é 4. Cosseno de 60 é meio, 4 sobe multiplicando, portanto, a aceleração tangencial, cujo módulo é igual da aceleração escalar, que é a aceleração do move, é 2. Então a gente já fica entre B de bola e D de dado. Agora, vamos achar a centrípeta. Bom, a aceleração centrípeta, o tamanho dela é equivalente ao cateto oposto. Então eu vou usar seno. Seno de 60 é cateto oposto ao 60, que é a aceleração centrípeta, dividido pela hipotenusa, que é 4. Seno de 60 é raiz de 3 por 2. Aí o 4 ele sobe multiplicando. Aí você chega que a aceleração centrípeta é 2 raiz de 3. Se você tivesse percebido que esse é um triângulo 30-60, nem precisaria fazer isso. Tá bom? O módulo da aceleração centrípeta é
Acho que vi 2 ratinhos. A aceleração centrípeta você tem, substitui. O módulo da velocidade nesse instante você tem, substitui. Você acha o raio. Para você cravar na resposta, você tem que fazer o seguinte. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Tá? 1,73. Aí você acha aproximadamente 29. Então, 2 e 29 estão ali na alternativa D de dado. Beleza? Bom, última questãozinha. Logicamente, à medida que vai chegando por fim, o nível de dificuldade vai ficando cada vez maior. Tá bom? Sabe essa bolinha aqui? Ela dava uma volta em 8 segundos. Ele dava isso. Portanto, em 2 segundos, ela realiza 1/4 da volta. 1/4 da volta, se ela sai daqui, ela chega aqui. No início, a velocidade dela era 10 para a direita. No final desse quarto de volta, a velocidade era 10 para baixo. E o cidadão perguntava para você o módulo da aceleração vetorial média. Ok? Não quero ver ninguém fazer. Final 10, inicial 10, 10 menos 10, o delta V é 0. Não! Você tem que fazer a análise vetorial. Você tem que fazer a análise vetorial. Vamos lá? Ó, o módulo da aceleração vetorial média é o módulo do vetor ΔV dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo de 1/4 de volta é 2 segundos. Então eu preciso calcular esse carinha aqui de cima. O que é o delta na física? Delta na física é variação. Variação do vetor velocidade é o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. Lembra, subtrair vetor é a mesma coisa que somar o vetor oposto. Se o VI é horizontal para a direita, o oposto dele é horizontal para a esquerda. Vamos meter a regrinha do baile funk? Então lá vai, ó. A pontinha do primeiro, o primeiro é o VF, vertical para baixo. Você enfia na bundinha do segundo. O segundo é o vetor menos VI. O vetor menos VI é horizontal para a esquerda. Pontinha do primeiro na bundinha do segundo. Acabou, acabou. Faz uma marquinha bem no ponto em que ele sai e ligo ao ponto em que ele chega. Pronto. Encontrei o vetor ΔV. Nem preciso da direção, nem preciso do sentido dele. Preciso só do módulo. O módulo desse carinha é 10. O módulo desse carinha é 10. Portanto, o verdinho é como se fosse a diagonal de um quadrado. E diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2. Ok? Esse é o módulo do vetor ΔV. Acabei de achar o módulo do vetor ΔV. É 10 raiz de 2 metros por segundo, porque é ΔV, né? 10 dividido por 2 dá 5. Acaba ficando 5 raiz de 2. Ok? Essa foi a sua tarefinha do módulo de número 13. Beleza, galera? Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.